Bem-vindo, bem-vinda, caro aluno e aluna. A partir de agora, você começa a acompanhar mais uma videoaula de formação geral básica, especificamente do componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos e alunas surdas, este é o meu sinal. Nesta videoaula, nós teremos a continuidade de um outro objeto de conhecimento, o qual nós já temos uma videoaula produzida e que você pode estar acessando-a novamente em nossa plataforma. O nosso objeto de conhecimento corresponde à economia brasileira, mas com a especificação da agricultura. Conforme eu mencionei na videoaula anterior, em que nós tratamos a respeito do período colonial, eu ponderei por diversas vezes que são duas conjunturas, dois momentos históricos da economia brasileira que eles são bastante semelhantes pelo fato de compartilharem, digamos assim, características comuns, como, por exemplo, a utilização da mão de obra escrava, que num primeiro momento correspondeu à mão de obra indígena, para posteriormente essa mão de obra ela ser substituída pela mão de obra de negros. Isso caracterizou não só o período colonial do nosso país, mas também esse outro momento em que as atividades agrárias, elas acabaram, digamos assim, ganhando maior proporção no que tange, digamos assim, a economia brasileira. Vamos avançar com a apresentação de algumas informações? Vocês podem visualizar essa imagem, né, que representa, digamos assim, o grande latifúndio, não só a época da agricultura, mas também a época da colonização, né? A casa grande, a plantação, temos aí uma carroça, né, simbolizando a colheita, digamos assim, daquilo que foi produzido. E temos conhecimento que a primeira grande atividade vinculada à agricultura no nosso país vinculou-se justamente à questão da produção, do plantio da cana-de-açúcar, justamente para a produção em si do açúcar. Logo abaixo dessa imagem, em que nós estamos focando a questão da agricultura, nós temos três marcadores. No primeiro marcador, baseada em monocultura, um produto principal voltado para a exportação. Quer dizer, uma outra característica comum justamente ao período colonial. Nesse momento da agricultura no Brasil, sem desconsiderar, não estou afirmando que o plantio da cana-de-açúcar deixou de acontecer. Mas nesse contexto nós tivemos a inserção de uma outra cultura, ou seja, de um outro tipo de cultivo, que no caso foi o cultivo de café, que eu vou estar explorando daqui a pouco com vocês. E, novamente, a exemplo da produção do plantio da cana-de-açúcar, o café também atendeu essa perspectiva de ser um tipo de cultivo para atender interesses econômicos externos à economia brasileira. Ou seja, novamente, nós temos essa realidade, digamos assim, de um não desenvolvimento tão acentuado da economia interna no nosso país. Apesar que a produção do café, ela contribuiu e muito, principalmente no que diz respeito à urbanização do nosso país, em que no contexto anterior isso não ocorreu. Vamos avançar e visualizar a informação do nosso segundo marcador? Uso de latifúndios, grandes propriedades rurais e mão de obra escravizada. Ou seja, novamente nós temos a terra como principal meio de produção
porque é na terra onde você planta e é através da terra que posteriormente o resultado do seu plantio ele é retirado, colhido, transformado, né, enquanto matéria-prima e depois comercializado no produto que for. Então, as grandes fazendas, o latifúndio, a desigualdade social, né, também podemos fazer essa leitura, digamos assim, se consolidando no nosso país, né, estabelecendo essa separação entre o dono da terra, da propriedade em si, daquele que, no caso, não é proprietário. E a utilização da mão de obra, uma mão de obra não assalariada, até porque esse processo de assalariamento da mão de obra no nosso país ocorre em uma ocasião posterior, em um outro contexto histórico. Teremos uma videoaula especificamente para tratar a respeito dessa questão, mas temos aqui a utilização da mão de obra de escravos, justamente à época do plantio de café. Mão de obra essa de escravos que, com a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, essa mão de obra ela teve que ser substituída. E quem passou a ser essa mão de obra justamente nas plantações de café após a abolição da escravatura? Aí nós tivemos a utilização dos imigrantes, principalmente de italianos, que vieram para o Brasil para poder trabalhar e, como todo e qualquer fluxo migratório, buscando novas oportunidades e melhoras no que diz respeito à sua condição de vida. E ainda, nessa imagem, vamos aqui no nosso terceiro marcador, que ainda faz um comentário a respeito do ciclo do açúcar, principal produto agrícola do século XVI até o século XVII, mas que, como eu ponderei agora há pouco a todos vocês, posteriormente a essa conjuntura histórica, nós tivemos, digamos assim, não a substituição, mas nós tivemos o acréscimo, digamos assim, desse tipo de cultivo para o cultivo do café, para potencializar a economia do nosso país. É importante nós considerarmos o seguinte: nós estamos tratando nessa videoaula a respeito da agricultura, né, como um elemento constituinte para o desenvolvimento da economia no nosso país. Mas é importante nós levarmos em consideração que durante todo esse processo, diante de todo o desenvolvimento do nosso país, até chegar aos dias atuais, a agricultura ela não desapareceu. E a agricultura, economicamente falando, ela ainda cumpre um papel significativo na sociedade brasileira. A agricultura, ela ainda continua sendo, digamos assim, uma atividade vital, primordial e necessária para a dinâmica da nossa vida em sociedade. Agora vamos avançar. Nós temos uma outra imagem acrescida de outras informações. Podemos visualizar na imagem representativamente o quê? Uma plantação de café. E no primeiro marcador nós temos que no século XIX, o café se torna o principal produto agrícola brasileiro, conforme eu mencionei anteriormente. Em um primeiro momento, vamos repetir, esse status de ser o principal produto agrícola do nosso país correspondia à cana-de-açúcar. No segundo marcador, nós temos a informação que a produção do café, ela se concentrava na região sudeste do nosso país, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. E a partir daí, eu posso acrescentar uma informação a vocês. Nós podemos identificar os regionalismos. Quando nós tratamos do plantio da cana-de-açúcar, quando a cana-de-açúcar correspondia ao nosso principal produto agrícola, nós estávamos tratando de um tipo de cultivo, de uma produtividade que estava concentrado na região Nordeste. Agora, o café simplesmente
foi um tipo de cultivo que se concentrou em um primeiro momento, conforme lido agora há pouco a todos vocês, na região sudeste do nosso país, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E percebam, quando nós analisamos a atual economia brasileira, nós podemos perceber que a maior riqueza até os dias atuais produzidas em nosso país, ainda hoje se concentram na região sudeste do território brasileiro. Vamos para o nosso terceiro marcador e identificar qual a informação tratada? Estímulo à infraestrutura, ferrovias e início da urbanização. Então, percebam, o ciclo do café, ele acabou contribuindo com a realidade brasileira no sentido de fazer com que as nossas cidades elas começassem a se desenvolver. Então, a partir desse ciclo, diferente do período colonial, em que o Brasil estava numa condição apenas de ser explorado pela corte portuguesa, que não havia, digamos assim, o interesse de desenvolver o Brasil em todos os aspectos, politicamente, economicamente, socialmente falando, a fim de transformá-lo numa nação em uma sociedade independente. Então, em um primeiro momento, e principalmente no período colonial, esse não era um interesse manifestado pela corte portuguesa. A partir do ciclo do café, nós já podemos perceber uma mudança significativa. A independência já tinha ocorrido, né? Ou seja, o desvinculamento, digamos assim, do Brasil em relação a Portugal. Já tínhamos também nesse contexto, posso colocar dessa forma, uma autonomia do Brasil. Podemos perceber o desenvolvimento, apesar de que ainda no ciclo do café, ser identificado uma dependência do capital externo, da exportação, mas o Brasil ele já age com uma certa autonomia, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento das suas cidades e o desenvolvimento do país em si. É a partir desse contexto em que é verificado na sociedade brasileira um processo de urbanização considerável. É quando as primeiras instituições elas começam a surgir, inclusive, aliás, dentre elas, os bancos. A partir do ciclo do café é quando você consegue perceber esse processo de urbanização mais acentuado no Brasil. Você pode perceber como o café, a exemplo da cana-de-açúcar, possuía uma finalidade de exportação, então foi necessário, digamos assim, aprimorar a questão do meio de transporte. E como eu li agora há pouco a todos vocês, o que foi viável nesse primeiro momento? Justamente a questão das ferrovias que passaram a ser construídas. E a existência, a construção dessas ferrovias foi absolutamente positivo, porque ao redor, nas proximidades dessas ferrovias, começaram a surgir as primeiras vilas, as pequenas cidades também começaram a se formar, digamos assim, diante desse cenário. Vamos retomar para a imagem, vamos observar mais uma informação. A transição da mão de obra de escravizada para imigrante europeia após a abolição da escravatura no ano de 1888. E a agricultura passa a se integrar ao capitalismo internacional, gerando lucros, mas também novas formas de desigualdade, né? É importante nós considerarmos isso. À medida que a economia do nosso país ela foi se desenvolvendo, a exemplo de toda e qualquer economia, as condições de desigualdade, digamos assim, elas vão naturalmente emergindo. E é relevante nós também levarmos em consideração que no ciclo do café, a produção do café em si no nosso país, volto a reiterar isso, não estava atrelado exclusivamente aos interesses portugueses ou, melhor colocando, aos interesses europeus.
outros países, como os Estados Unidos, passaram, digamos assim, a entrar em cena e a se servir, digamos assim, dessa grande produtividade que o nosso país possuiu no que diz respeito ao cultivo do café. Diante de tudo que eu coloquei, agora vamos resumir algumas considerações, vamos visualizar e acompanhem com bastante atenção a leitura. A estrutura agrícola brasileira nasceu da lógica colonial, exportadora, desigual e concentradora de terras. No marcador 2, apesar das mudanças ao longo dos séculos, muitos problemas persistem. Dentre eles, a concentração fundiária, a desigualdade social no campo e a fragilidade da agricultura familiar, que não consegue competir em pé de igualdade com os grandes latifúndios, que hoje acabam correspondendo às nossas grandes fazendas. E, por fim, a agricultura continua sendo fundamental para a economia brasileira, mas seu modelo precisa ser constantemente repensado, principalmente no que diz respeito à atuação daqueles que são tidos como os pequenos produtores, que em situação de desvantagem, eles não conseguem, digamos assim, competir de igual para igual, eles não conseguem produzir na mesma proporção que os grandes latifundiários. E quando também se fala nesse repensar da agricultura, também precisamos levar em consideração as tecnologias, a forma de trabalhar, que obviamente são utilizadas justamente, né, no que diz respeito a esse processo de produção. Diante disso, agora eu te chamo para você exercitar o seu aprendizado. Eu tenho uma questão objetiva que eu estarei fazendo a leitura e espero que você acompanhe de forma bem atenta e tenta gabaritar essa questão. Acompanhe agora com bastante atenção. O enunciado da questão coloca: o ciclo do café, que teve seu auge entre o século XIX e início do século XX, representou uma importante fase da economia agrária brasileira. Sobre os impactos desse ciclo, assinale a alternativa correta. Letra A. O café foi cultivado majoritariamente na região Nordeste, utilizando mão de obra indígena assalariada e tecnologia mecanizada, importada da Inglaterra. Letra B. A expansão cafeeira no Sudeste impulsionou o desenvolvimento de infraestrutura, como ferrovias, e promoveu a transição da mão de obra escravizada para o trabalho de imigrantes europeus. Letra C. O ciclo do café resultou na diminuição da concentração fundiária no Brasil, favorecendo pequenos produtores e fortalecendo a agricultura familiar. Letra D. O café foi produzido exclusivamente para o mercado interno, sendo pouco relevante nas exportações brasileiras do século XIX. E na letra E, a produção cafeeira limitou-se à subsistência e não teve impactos sobre o crescimento das cidades ou do setor financeiro. Levando em consideração todos os apontamentos que eu apresentei, que eu expliquei a vocês e que você prestou bastante atenção, vamos visualizar qual a alternativa correta? Tá bem fácil, pessoal. Olha só, letra B. A expansão cafeeira no Sudeste foi onde ocorreu a concentração da produção do cultivo do café em um primeiro momento no nosso país, impulsionou o desenvolvimento da infraestrutura. Por quê? Porque, sem sombra de dúvidas, colaborou com o processo de urbanização do nosso país e
também dos meios de transporte, né? Por isso aqui nós temos como ferrovias, porque era necessário transportar esse café, que no caso ele foi colhido para os portos, né? Que era de onde ele seria designado para os países que estavam ali em negociação, que faziam parte dos acordos até então existentes. E promoveu a transição da mão de obra de escravos, né? Por conta do processo de abolição da escravatura e substituiu essa mão de obra de escravos justamente pela mão de obra de imigrantes. Bem simples a resposta, né? Tenho certeza que você em casa acertou que essa era a nossa alternativa correta. E eu finalizo esta videoaula. Se você gostou dela, acesse-a novamente, assista novamente, leve para a sala de aula elementos para interação com os colegas e ainda com seu professor de Sociologia. Um abraço a todos vocês e até a próxima.